Fala galera, Diego chegando aqui no MMA na Veia para falar do card do UFC 299 que vai ocorrer no dia 9 de março, Flórida, Estados Unidos, e nós teremos aí um card recheado de grandes nomes, grandes lutas e certamente isso vai movimentar bastante a organização. A gente tem aí duelos de grandes atletas que poderiam certamente, mesmo no card preliminar, fazer lutas encabeçando o card de Fight Night, e a gente vai aqui passar uma a uma quais são as lutas que vão compor esse super card do UFC 299. Sempre convidando a todos a se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, muito importante deixar o like, não vai cair o dedo de ninguém, não custa nada, é só clicar no like para dar aquela moral para o MMA na Veia, distribuir mais o nosso conteúdo pelo YouTube e comentar aqui, deixar sua opinião em relação aos assuntos que a gente aborda aqui no canal. Bom, o UFC 299 terá 13 lutas no total, 8 no card preliminar, 5 no principal. As 3 lutas de abertura não são tão empolgantes, mas depois embala de uma forma aí que vocês vão ver que nós teremos grandes nomes e muitos brasileiros, inclusive, nesse card. A abertura do evento será realizada no duelo válido pela divisão peso mosca feminino e terá frente a frente a escocesa Joanne Wood enfrentando a atleta ucraniana Marina Moroz. Então, um duelo aqui de duas atletas da divisão peso mosca, nenhuma é ranqueada. A Moroz leva uma certa vantagem, é uma mais completa, vamos dizer assim, tem um jogo de solo mais sólido do que a Wood, que ela basicamente, a Wood, ela tenta a luta agarrada e se não conseguir levar vantagem nesse quesito, ela fica realmente refém da sua oponente. Na sequência, CJ Vergara contra Su Albavayev. A gente tem aí o atleta dos Estados Unidos contra o atleta do Cazaquistão, e esse atleta do Cazaquistão é excelente, tem aquele jogo de sambo muito justo da região ali do Cazaquistão. A gente sabe como é que os russos trabalham a luta agarrada e realmente eles têm muita pegada, muita explosão, e o Assu é mais um atleta dessa turma aí que vem chegando forte no UFC. Na sequência, peso pesado, Robelis Despaigne enfrentando Josh Parazian. Dois atletas que não têm muita qualidade técnica, é aquele jogo de peso pesado, uma mão que entre bem no oponente pode derrubar, então vamos ficar esperto nessa luta aí. Agora o bicho começa a pegar, porque na luta sequente a gente vai ter Michel Pereira, o paraense voador, enfrentando Michel Oleksiejczuk. É uma luta em que o Michel Pereira faz sua estreia na divisão peso médio, primeira luta do brasileiro nessa divisão. Importante para ele começar com o pé direito, arrancar bem, vencendo. Ele que já vem numa sequência muito boa no UFC, já é um atleta muito respeitado dentro da organização, e arrancar com vitória é fundamental para começar a botar o seu nome já em evidência na divisão peso médio. Luta subsequente, nós teremos aí mais um brasileiro em ação, Pedrinho Munhoz, número 12 da divisão peso galo, enfrentando Kyler Phillips. Aí nós teremos um duelo de um atleta extremamente experiente, que é o Pedrinho Munhoz, enfrentando uma jovem revelação que vem aí de 5 vitórias nas últimas 6 lutas. É um atleta que o UFC aposta muito, tem muito potencial, tem um jogo bastante variado, muita solidez no seu jogo e tem tudo para finalizar e impedir que o seu oponente roube o seu posto de número 12 na divisão peso galo. Por isso o Pedrinho tem que estar esperto, não pode dar bobeira e precisa vencer essa luta. Mas mais uma excelente luta dentro do UFC 299. Luta subsequente, só olha o que vem por aí. Mateu Gamrot, o atleta polonês, sexto no ranking da divisão peso leve. Como eu falei, tem atletas aí que poderiam estar encabeçando qualquer card Fight Night. E a gente tem aí o Mateu Gamrot, que é um dos grandes nomes da divisão peso leve, uma das grandes revelações da divisão peso leve, vem chegando muito forte nessa divisão. Não é à toa que ele está no número 6 nesse ranking. E olha a oportunidade, enfrenta o brasileiro Rafael dos Anjos, 39 anos, 11º no ranking. E quando eu falo e olha a oportunidade, eu falo para o brasileiro, porque a gente sabe do potencial do Rafael dos Anjos. Apesar do polonês ser o favorito, o brasileiro, ele é muito duro, cara. O cartel do Rafael dos Anjos fala por si. Talvez seja o atleta que mais oponentes difíceis pegou dentro da organização. Pegar o cartel do Rafael dos Anjos ali, tu vai ver só fera braba, e o Rafael é fera braba, cara. Ele vai subir lá e não vai dar moleza certamente pro Gamrot. Se o Gamrot tá achando que vai ter facilidade contra o brasileiro pela idade do brasileiro, ele tá muito enganado. E cara, se o brasileiro vencer essa luta, ele ressurge dentro da divisão peso leve, ele pula pro posto de número 6 e pode, quem sabe, até desafiar aí o Justin Gaethje ou o Max Holloway, que vão lutar pelo cinturão BMF. Eu acho que o Rafael dos Anjos merece muito uma oportunidade dessas, porque ele é um atleta diferenciado, um atleta que construiu um legado
extraordinário dentro do UFC e a minha torcida é muito por ele, porque eu sou muito fã do Rafael dos Anjos. A americana Kathleen Chuken enfrentando a Maycee Baber. Essa luta vale para a divisão peso mosca, é a número 4 contra a número 6. A Baber vem chegando muito bem, 5 vitórias consecutivas. Pega uma Chuken que já vem naquela perde-ganha, né? Já é uma atleta que já teve muitas oportunidades ali no topo da divisão e eu acho que chegou a hora da troca de bastão. A Baber é mais completa, é uma atleta que tem uma explosão muito grande, ela é muito jovem e tem tudo para chegar no topo dessa divisão. Vai fazer barulho na divisão peso mosca do UFC, sem dúvida, Baber. Eu acredito que no futuro breve a gente vai ver ela lutando, inclusive, pelo cinturão da organização. E fechando o card preliminar, teremos uma luta envolvendo mais um brasileiro, e aqui vai até um palpite meu. Curtis Blaydes contra Jailton Malhadinho. O Curtis Blaydes, número 5, divisão peso pesado. O Malhadinho, número 7 da divisão peso pesado. Se o Malhadinho conseguir vencer essa luta, que vai ser muito equilibrado, e se não sofrer danos, eu acredito que não teremos muito danos nessa luta, porque vai ser literalmente uma luta de grappling, dois atletas que têm muita pegada, muita explosão, conseguem botar para baixo com muita facilidade. Esse é o diferencial dos dois atletas, apesar do Malhadinho trocar muito bem, bater muito forte. Eu acho que aqui a gente vai ter uma luta agarrada, luta no solo, e vamos ver quem é que vai levar vantagem. Tomara que seja o Malhadinho, porque se o Malhadinho ganhar, ele pula para a posição número 5. E o Tom Aspinall, campeão interino da divisão peso pesado, já falou que dessa luta ele gostaria de enfrentar o vencedor, principalmente se for o Curtis Blaydes, que foi o cara que venceu ele dentro do UFC. Mas se fosse o Malhadinho, ele gostaria de enfrentar o Malhadinho também. E aí pinta a oportunidade de ouro, na minha opinião, de tentar jogar o vencedor desse duelo, que tomara que seja o Malhadinho, contra o Tom Aspinall no Brasil, no UFC 301. Por isso que eu torço que não tenhamos danos, que seja uma luta de grappling e que o Malhadinho consiga a vitória, desafie o campeão, e aí a gente tem essa luta sendo realizada no Brasil. Imagina que impressionante, que legal seria ter Tom Aspinall contra Malhadinho no UFC 301 no Rio de Janeiro. Entrando no card principal, Petr Yan, peso galo, enfrentando Song Yadong. É o número 4 contra o número 7, o russo contra o chinês. O russo vem em queda franca, o chinês vem em ascensão. É uma oportunidade para o chinês trocar de posição e roubar a posição de número 4 do Petr Yan. Apesar do Petr Yan a gente conhecer, é ex-campeão, é duríssimo, bate pesado, mas a fase que vive o Song Yong realmente é diferenciada. Na sequência, Gilbert Burns, o Gilbert Durinho, brasileiro casca grossíssima, enfrenta Jack Deja Maddalena. É uma luta do número 4 contra o número 11. É uma luta que não é tão interessante para o brasileiro, mas ele precisou pegar essa luta porque não estava aparecendo muitos oponentes ali. Essa galera da frente não estava abrindo muito espaço. O Gilbert Durinho perdeu a luta para o Belal Muhammad, e isso complicou um pouquinho a caminhada dele para o cinturão. Então ele precisa vencer essa luta para retomar essa caminhada e tentar novamente voltar à disputa de título. O Gilbert Durinho é um excepcional lutador, ele está sempre no topo da divisão, ele não é de negar luta, e certamente isso agrada muito a organização. Um atleta como o Durinho tem muita moral dentro do UFC, e ele vencendo essa luta, ele certamente vai ficar no bolo ali, no radar do campeão, e eu acredito inclusive que se ele vencer, ele vai desafiar o Leon Edwards para lutar até no Rio de Janeiro, dependendo das condições que ele saia dessa luta. Olha que interessante, que oportunidades estão pintando aí para o card do UFC Rio de Janeiro, com brasileiros, caso vençam suas lutas, podendo desafiar campeões logo na sequência. Na sequência, teremos o duelo entre os meio-médios Kevin Holland, número 13 dessa divisão, enfrentando o estreante e fenomenal atleta do Bellator, estreando no UFC, Michael Page. Aqui a gente terá uma luta entre dois atletas que têm um estilo muito parecido. São atletas que provavelmente vão fazer essa luta em pé. Então o UFC entregou para o Michael Page uma luta para ele estrear contra alguém que tem uma luta com um perfil semelhante ao dele. Ele não vai pegar um cara que vai tentar botar para baixo, ficar amarrando por cima até garantir o resultado. Muito pelo contrário. A gente conhece o Kevin Holland, ele vai para trocação insana, ele não vai tentar botar para baixo, então a gente vai ter uma luta que promete ser uma das melhores da noite do UFC 299. Olho nessa luta porque ela realmente vai valer muito a pena. Na luta principal, eu tô aqui de olho porque tem o azarão que as casas de aposta estão colocando e eu acho que ele vai vencer. A gente vai ter Dustin Poirier, número 3 da divisão
peso leve, enfrentando Benoit Saint-Denis, o número 12. E as casas de apostas estão colocando favoritismo para o atleta francês, e eu acredito que o Dustin Poirier vai vencer essa luta, porque o Dustin Poirier é um atleta fabuloso, talvez um dos mais completos dentro da organização. Então meu palpite é de vitória do Dustin Poirier, mas sim, certamente será uma grande luta, uma luta muito difícil para ambos os lutadores, mas eu gosto muito do estilo Dustin Poirier, e quem vencer essa luta aí vai ficar numa condição muito favorável dentro do peso leve, porque a gente está colocando aí em jogo a posição de número 3 do ranking. Né? Uma vitória do Dustin Poirier vai colocá-lo certamente numa condição muito favorável dentro da organização, assim como do francês, que se vencer vai dar um salto importante no peso leve. E para fechar a noite, luta principal, cinturão peso galo em jogo, Sean O'Malley enfrentando Marlon Vera. O americano contra o equatoriano, o atual campeão da divisão peso galo, vai fazer sua primeira defesa de título, enfrentando o equatoriano Marlon Vera, que venceu já o Sean O'Malley, e por isso que o Sean O'Malley quis fazer essa luta logo na sua primeira defesa de título. E para quem não lembra, o Marlon Vera venceu essa luta de forma, vamos dizer assim, acabou sendo beneficiado por uma lesão que o Sean O'Malley sofreu durante a luta. Ele sofreu uma lesão ali no tendão, né, acabou caindo, não conseguia ficar em pé, o árbitro acabou interrompendo o duelo e o O'Malley acabou sendo derrotado pelo Marlon Vera. O Marlon Vera não tem nada a ver com isso, venceu a luta, fez o seu dever de casa, não podia deixar passar essa oportunidade e vai ter a chance de desafiar o campeão no card do UFC 299. Vamos acompanhar, certamente será um card espetacular. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu fico por aqui, tamo junto, os